Eu havia pedido vocês para que lessem o capítulo 2 do livro de Daniel. Hoje nós iremos dar início a uma série de estudos de profecia do livro de Daniel. E vamos voltar ao tempo a cerca de 600 anos antes de Cristo. Foi quando então Daniel teve revelado essa visão que Deus deu para o rei da Babilônia. O texto bíblico diz lá no capítulo 2 do livro de Daniel, diz o seguinte: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve este sonho, e seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Nabucodonosor, naquela época, ele era o rei dos maiores impérios do mundo antigo, que era a Babilônia. E ele teve um sonho e acordou meio perturbado com aquele sonho que ele teve. E ele então chamou todos os magos, os adivinhos, os astrólogos da época da Babilônia. E essa questão de adivinhação não é uma coisa dos nossos tempos. Naquela época já havia pessoas que se aventuravam em tentar adivinhar o futuro. E ele então chama os astrólogos, os adivinhos, e pede a eles que revelem para ele o sonho que ele havia sonhado. Ele foi muito mais além. Ele não queria apenas a interpretação do sonho, que seria muito fácil. Eles poderiam chegar lá e dar uma interpretação qualquer lá e o rei considerar como correto e tudo bem. Só que ele não se lembrava do sonho. Então eles tinham que dizer para ele o que ele tinha sonhado e qual era o significado. Logicamente que os magos nessa hora ficaram muito apertados, porque não iam conseguir. E aí eles disseram o seguinte: olha, não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei. Os magos disseram ao rei naquele momento que só os deuses que habitavam lá nas alturas podiam revelar o sonho que o rei havia tido. Logicamente o rei ficou muito enfurecido. E a Bíblia relata que ele ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E nessa época Daniel havia sido deportado, era um jovem naquela época, havia sido deportado quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, o templo, e levou alguns sábios para lá. Dentre eles estavam o jovem Daniel e mais os amigos dele, Mesaque, Sadraque e Abednego, que também foram levados para lá nessa época. E aí Daniel se incluía também dentro desse decreto. E quando ele ficou então sabendo que havia sido determinado um decreto para matar todos esses magos da Babilônia, Daniel então se apresenta diante do rei, pede a ele um tempo, que fosse dado para ele um prazo, que ele ia orar a Deus, e Deus ia dar para ele a interpretação, o que ele havia sonhado, e ele voltaria então lá com o rei. Ele então se ajoelhou perante Deus junto com seus amigos, seus 3 amigos, e Deus então ouviu o pedido de Daniel. O mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, e disse para ele o que ele havia sonhado. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era de imenso e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Bom, esse então era o sonho que Nabucodonosor havia tido. Daniel agora então começa a dizer para ele qual era a interpretação do sonho, o que significava aquilo. Ele começa então dizendo: tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Então ele começa a dizer para Daniel: olha, a cabeça de ouro representa o reino da Babilônia. Então, o primeiro metal, representado pelo ouro, significava que aquela cabeça representava o reino esplendoroso da Babilônia. O livro de Isaías, no capítulo 13, versículo 19, diz que era a joia dos reinos, orgulho dos caldeus. O próprio Nabucodonosor se orgulhava da grande cidade, da grande Babilônia. Todos vocês já ouviram falar nos jardins suspensos da Babilônia, que é considerado uma das 7
maravilhas do mundo antigo. A Babilônia era uma cidade muito fortificada, ela tinha muros ao redor dela que media cerca de 30 metros de altura. Era uma cidade fortificada, impossível de se adentrar dentro dessa cidade. Só que, nesse momento que Daniel diz para ele que ele representava a cabeça de ouro, ele continua então e diz algo que certamente naquela hora não agradou o rei. Olha só o que diz: depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu. Bom, ele diz então que o reino da Babilônia não mandaria no mundo como naquela época, na época de Babilônia, do rei Nabucodonosor. Ele dominava o mundo antigo. Só que Daniel revelou para Nabucodonosor que depois do reino dele haveria um outro, ele não seria um reino eterno. Deus queria mostrar para Nabucodonosor que é Deus que está no controle da situação, que o reino de Nabucodonosor não seria eterno. O próprio Jeremias havia já profetizado que um determinado tempo, algum período da história, a Babilônia não seria mais habitada, porque nunca mais será chamada rainha dos reinos. Se nós olharmos hoje, onde é que fica a Babilônia antiga? Se nós formos lá no sul do Iraque, fica o local onde era a Babilônia na época antiga. E lá está completamente em ruínas. Não existe nada a não ser montes de pedra, de ruína, de chacais, de lobos habitando aquela área. Ou seja, Deus já havia predito que um dia o reino da Babilônia seria destruído e jamais seria reconstruída novamente. Não sei se vocês se lembram quando Saddam Hussein era vivo. Isso é uma reportagem na Veja ou na Isto É, e eu me lembro dessa reportagem, eu cheguei a ler, que o maior sonho de Saddam Hussein era reconstruir a cidade da Babilônia. Ele se achava um rei Nabucodonosor, um segundo rei Nabucodonosor. Era o sonho dele reconstruir a cidade da Babilônia. Só que a Bíblia já diz há muito tempo atrás que ela jamais será reconstruída. É Deus que está no controle da situação, que a Babilônia iria cair, e ela caiu. Depois da Babilônia, qual o império que conquistou a Babilônia? Foi o império da Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia, sob o comando do general Ciro, venceu e destruiu a Babilônia pelo poder de Deus. Isso já havia inclusive sido profetizado cerca de 150 anos antes de nascer o general Ciro. Vamos ler esses dois versículos aqui para vocês verem. Isaías, ele viveu, foi um profeta, nos profetas maiores, que viveu 900 anos antes de Cristo. Então ele, 150 anos antes do general Ciro, que seria aquele que conquistaria a cidade da Babilônia, olha só o que o texto diz. Isaías 45, versículo 1 e 13. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. O versículo 13 diz: eu na minha justiça suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês sabem que quando o rei Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, os israelitas foram levados cativos para a Babilônia. E o profeta Isaías, 150 anos antes de Ciro, o general Ciro, nascer, ele não tinha nascido ainda, já havia dito que ele haveria de libertar o povo de Israel do cativeiro, e realmente foi isso que aconteceu. O versículo 26 e 28 dá ainda mais detalhes para nós. Ele diz: que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Ora, Deus então usa um general. O general Ciro foi usado como um ungido, como um escolhido de Deus, para libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. E a Babilônia realmente caiu
através do grande general Ciro da Medopérsia. Agora, que esse detalhe aqui que eu coloquei em amarelo, olha só que interessante. Que digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Tem um outro versículo que diz algo semelhante a esse que está lá em Jeremias, que foi uma profecia também, falando a respeito da Babilônia, do que iria ocorrer com a Babilônia. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Então o texto bíblico sugere que alguma coisa ia ocorrer com as águas. O que será que o texto está querendo dizer para nós? Vamos para a história. Essa peça arqueológica aqui é conhecido como cilindro de Ciro. Esse cilindro de Ciro mostra os detalhes de como foi a conquista da cidade da Babilônia. E tem dois historiadores gregos que viveram nessa época e que contaram a história de como foi a queda da Babilônia, que foi Heródoto e Xenofontes. Eles relatam o seguinte, que Ciro, o grande general da Medopérsia, o reino da Medopérsia foi um reino de coalizão entre a Média e a Pérsia, por isso você vai ver sempre nos livros de história, falando sempre Medopérsia. A história diz o seguinte, que o general Ciro estava a caminho da Babilônia, para conquistar a Babilônia. Só que chegou no meio do caminho, tinha um rio que chamava Gindes, rio Gindes. E esse rio tinha muita correnteza. E ele então, os seus cavaleiros, seu exército, começaram a atravessar com os cavalos o rio, para passar para o outro lado do rio. Só que era um rio de muita correnteza. E muitos soldados foram levados pela correnteza, e ele então teve que acampar o seu exército ali ao lado do rio, e ele fez o seguinte, ele trocou então as armas por instrumentos que pudessem cavar, e eles fizeram canais na transversal, na perpendicular do rio Gindes, e o leito do rio abaixou um pouco, melhorou a correnteza, e eles puderam então atravessar o rio Gindes. E aí quando chegaram na Babilônia, eu já havia dito para vocês, era uma cidade muito fortificada, impossível entrar na cidade da Babilônia. Eles tinham lá alimentos que poderiam ficar quase um ano lá em cima, ainda jogando comida para o pessoal lá embaixo e rindo da cara deles. Como então conquistar, entrar naquela cidade tão fortificada como era a Babilônia? Bom, a história diz que, nesse momento então, ele já havia aprendido lá no rio Gindes. O que ele fez? A cidade da Babilônia era cortada por dentro pelo rio Eufrates. O rio Eufrates cortava a cidade da Babilônia, atravessava toda a cidade. Ele então acampou seu exército ao lado do rio Eufrates e então fez o mesmo que ele havia feito no rio Gindes. Fez canais na perpendicular do rio Eufrates e o leito do rio abaixou e eles entraram com o exército praticamente no leito seco do rio. Esses versículos aqui de Jeremias, nós vamos ver esses dois versículos que fala exatamente que haveria de ocorrer isso. O profeta Jeremias já havia profetizado que a Babilônia seria tomada de surpresa. Olha só o que o texto bíblico diz. Jeremias 50, 24. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa e não o soubeste. Foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa, a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Eu fico imaginando que realmente deve ter sido um grande espanto, porque todo mundo antigo sabia que a cidade da Babilônia era uma cidade fortificada, impossível de se entrar lá dentro. E então o general Ciro, ele consegue penetrar na cidade da Babilônia, o rei Eufrates. E nesse dia que eles entraram pelo leito seco do rio, estava havendo uma grande festa lá na Babilônia, realizada pelo neto do rei Nabucodonosor, que a Bíblia relata o nome dele, o rei Belsazar. Belsazar, o capítulo 5 do livro de Daniel, relata que Belsazar estava dando uma grande festa, estava havendo uma grande orgia nessa noite, com os príncipes do reino que ele havia convidado, e estavam fazendo um grande banquete,
profanando os utensílios sagrados que haviam sido levados quando o rei Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém. Eles pegaram os utensílios sagrados do templo, levaram para a Babilônia, e nessa noite, no capítulo 5 do livro de Daniel, a Bíblia fala que eles estavam profanando esses utensílios, tomando vinho, se embebedando com esses utensílios sagrados. E então aparece na parede uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ou seja, a partir daquele dia, Deus, então, ele julgou o rei Belsazar e ele caiu. E olha só o que o texto bíblico diz, Jeremias capítulo 51, versículo 57, diz assim: embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. O profeta Jeremias já havia dado detalhes de como seria a queda da Babilônia. Foi exatamente nessa noite dessa grande festa que o general Ciro consegue então entrar na cidade fortificada da Babilônia através do rio Eufrates. Bom, nós vimos aqui no texto bíblico que a Medo-Pérsia aqui foi representada por qual metal? Qual metal que Deus usou para representar a Medo-Pérsia? Qual foi? A cabeça de ouro era quem? Representava a Babilônia. Os peitos de prata representavam então a Medo-Pérsia, que foi quem conquistou a Babilônia. Por que Deus usou a prata para representar a Medo-Pérsia? Se nós olharmos no texto bíblico, lá no livro de Esther, fala que estava havendo uma grande armação para tentar destruir o povo de Israel. E esse Mordecai, que era um israelita, fez saber às pessoas que Amã estava tramando, ele havia comprado o rei Xerxes desse filme, esse filme que já passou, que é o rei Xerxes, há pouco tempo, 300, né? Para poder destruir o povo de Israel, alguns israelitas que haviam ainda ficado lá. E olha só o que eles usavam? Prata. A Medo-Pérsia desenvolveu um sistema financeiro, um sistema de tributação, todo ele era baseado na prata. Por isso Deus usa então o metal prata para simbolizar o reino da Medo-Pérsia. O Império Medo-Pérsia envolve toda essa área aqui do mapa. Eu tirei isso aqui da enciclopédia Barça. A Medo-Pérsia dominou o mundo antigo de 536 até 331 a.C., quando então um outro império conquistou a Medo-Pérsia. Vocês se lembram qual foi? Qual o império que conquistou a Medo-Pérsia? Quem gosta de história aí, vamos lá para a profecia bíblica, ela vai dizer para nós algumas características. Nós já vimos então que depois do reino da Babilônia veio a Medo-Pérsia, através do general Ciro, conquistou a Babilônia. Só que o versículo diz que depois haveria um terceiro reino que seria de bronze, esquadris de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Qual foi o reino do mundo antigo que sucedeu a Medo-Pérsia? Quem lembra aí? Quem gosta de história? Vamos lembrar daquela época que a gente estudava para vestibular, né? Lembram dos livros de história? Qual foi o reino que conquistou a Medo-Pérsia na época antiga? Já ouviram falar de Alexandre o Grande? Foi a Grécia, né? A Grécia, interessante que os soldados, quem viu esse filme que foi lançado de Alexandre o Grande, vocês vão observar que os soldados de Alexandre eram todos forrados de quê? De bronze. Era o metal que eles utilizavam para fazer as armaduras dos soldados da Grécia. Eram chamados soldados forrados de bronze. Aqui está uma estatueta que eu tirei de um livro de história, que mostra que um hoplita. O hoplita era o nome que era dado para o soldado grego, com um escudo e armadura de bronze do século 6 a.C. Realmente Alexandre o Grande, conquistou a Medo-Pérsia. A história relata o seguinte, que aos 33 anos de idade, ele já dominava 90% do mundo antigo. E ele morreu, ele era alcoólatra também, bebia muito, mas as versões hoje mais atuais que dizem, na Grécia, eu inclusive conheço um casal de gregos, que eu até conversei um pouco com eles sobre isso, eles dizem que a versão mais aceita hoje foi que colocaram veneno na bebida de Alexandre. Ele morreu envenenado aos 33 anos de idade.
Aos 33 anos de idade ele dominava todo o mundo antigo. Só que o texto bíblico diz que depois dele haveria um outro reino. O quarto reino será forte como ferro, pois a ferro tudo quebra e esmiuça como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Vamos para a história de novo. Vocês se lembram qual foi o reino que conquistou a Grécia depois? No mundo antigo, se a gente lembrar dos grandes reinos do passado, a contar da Babilônia. Depois da Babilônia vem a Medopérsia, depois a Grécia, depois vem qual? Qual foi que dominou depois da Grécia? Roma dominou o mundo antigo na época de quem? De Jesus. Interessante que os soldados de Roma eram conhecidos como as legiões de ferro. Olha que interessante, qual foi o metal que Deus usou? Ferro, porque representava muito bem aquilo que foi o Império Romano. O Império Romano nos tempos de Cristo compreende toda essa área que nós estamos vendo aqui. Realmente foi um grande império. Bom, só que a Bíblia, o texto bíblico diz agora, Deus relata para Nabucodonosor através de Daniel, que o reino de Roma também iria cair. Olha só o que o texto diz: quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. O que aconteceu com o Império Romano? Será que houve depois de Roma, depois do Império Romano, algum grande império que dominou o mundo antigo, como aconteceu com os impérios anteriores que nós vimos? Babilônia, Medopérsia, Grécia e depois Roma? Ou será que Roma foi dividida? O que será que aconteceu com Roma? Roma foi exatamente como a profecia havia dito, foi dividida pela invasão das tribos bárbaras. Os povos bárbaros invadiram o Império Romano e o Império Romano foi dividido. Os ângulos deu origem ao país que nós chamamos hoje de Inglaterra. Os francos deu origem à França. Os germanos deu origem à Alemanha. Os burgúndios à Suíça e assim por diante. Ou seja, as tribos bárbaras que invadiram e dividiram o Império Romano deu origem aos países da Europa Ocidental que nós conhecemos hoje. A profecia diz então que haveria nações, algumas delas seriam muito fortes e outras seriam mais frágeis. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. O texto bíblico está sugerindo para nós então que depois que ocorresse essa divisão do Império Romano, e que ocorreu com a divisão pelas tribos bárbaras que invadiram o Império Romano, haveria uma tentativa de união novamente, ou seja, haveria uma tentativa de unir novamente a Europa através de casamentos. Será que isso ocorreu na história? Sem dúvida, ocorreu realmente. Entre 1850 e 1914, foram repetidos os casamentos entre as nações da Europa. Por exemplo, eu vou citar alguns casos aqui. Esse castelo aqui, ele fica na Dinamarca, o castelo Frederiksborg. A gente vai observar que todas as famílias da Europa Ocidental antiga, elas se ligaram entre elas através de uniões consanguíneas, através de casamento. E os objetivos eram de que um dia pudessem reunificar a Europa novamente num império só. Vocês se lembram de alguém que tentou isso? Alguém que tentou casar para conquistar o mundo antigo da época passada? Existe um filme de Napoleão Bonaparte, que são 2 DVDs, que mostra que Napoleão, por exemplo, o desejo de Napoleão era reunificar a Europa. E uma das coisas que ele fez foi casar com a filha do rei da Áustria. E o objetivo era tentar cumprir a sua estratégia de reunificação da Europa. Esse era o grande sonho de Napoleão. Só que o texto bíblico diz, olha o que o texto bíblico diz, que não se ligarão um ao outro. A história diz que Napoleão, quando perdeu a batalha de Waterloo, ele exclamou o seguinte, que o Deus
poderoso é demais para mim. Ele reconheceu que alguém estava no controle da história. Alguém estava controlando tudo, ou seja, alguém conhecia tudo. Alguém seria onisciente o bastante para conhecer o que iria ocorrer no futuro. Lembram mais alguém que tentou isso? Hitler, Adolf Hitler. O objetivo dele era reunificar a Europa novamente, governar o mundo. Só que o texto diz: não se ligarão um ao outro. Pelo menos 6 notáveis governantes tentaram em vão unir a Europa. Carlos Magno dos francos, Carlos V da Espanha, Luís XIV da França. O sonho de Luís XIV era reunificar a Europa. Ele desejava muito isso. Kaiser da Alemanha, Adolf Hitler, jamais, depois que o Império Romano fosse dividido, ninguém iria conseguir reunificar a Europa novamente politicamente. Aonde é que nós estamos então nessa profecia? Em que momento da história nós estamos vivendo? Realmente nós estamos em uma contagem regressiva. Porque o momento da história que nós vivemos é um momento ímpar. Há mais de 1500 anos nós estamos nesse período correspondente aos pés de barro e de ferro. Qual o evento que vem a seguir? Qual será o evento que Daniel relatou para Nabucodonosor? Ora, se todos esses eventos que já haviam sido relatados para o rei Nabucodonosor, eles ocorreram com precisão na história, certamente o que falta irá ocorrer, porque se cumpriram com exatidão. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ou seja, Daniel fez saber ao rei Nabucodonosor que depois que ocorresse todos esses períodos da história, haveria de ocorrer um reino, uma rocha cortada sem auxílio de mãos, ou seja, sem auxílio de mãos porque não depende do homem, é algo que é divino, é um reino divino, não um reino humano. Ele haverá de destruir todos esses períodos que já passaram, que nós já vivenciamos na história, e esse reino subsistirá para sempre. O que representa a rocha? O que será que representa essa rocha cortada sem auxílio de mãos que vem e destrói a estátua? Quem é rocha na Bíblia? Representa quem? A rocha. Quem é a rocha? Jesus. Essa rocha cortada sem auxílio de mãos, que é divino, que não é de natureza humana, é algo divino. Ela representa o grande reino de Deus que será estabelecido quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Veja bem que todos os detalhes da profecia, todos eles se cumpriram com exatidão. A Babilônia caiu, depois vem a Medo-Pérsia, depois veio a Grécia, depois veio Roma, depois Roma foi dividida, depois da divisão haveriam tentativas de reunificar a Europa novamente, mas não haveria de ocorrer êxito. A Bíblia diz no livro de Oséias que a volta de Jesus é certa. Queira ou não queira, as pessoas acreditem ou não, Jesus voltará a essa terra para dar um fim definitivamente na história do pecado. A Bíblia fala mais de 1500 vezes da volta de Jesus. Só no Novo Testamento fala 300 vezes. O texto bíblico mais conhecido que fala da volta de Jesus é esse daqui, olha, João 14, versículo 1 a 3. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A promessa de Jesus é que ele voltará a essa terra. Mas como será a volta de Jesus?